Espírito Santo. Não é o pregador, não é os cantores, não é o tecladista, mas é o Espírito Santo que promove esse mover dentro de nós aqui. Então, esse trimestre tem sido um tema fantástico aí, e nós louvamos a Deus, irmão, porque nós estamos aqui com quase 100 alunos que querem saber mais sobre o avivamento espiritual. Aleluia! Então, irmãos, aproveitando essa noite de Santa Ceia, eu quero trazer um assunto sobre o avivamento que nós não vamos estudar na revista, mas faz parte desse tema, baseado aqui no texto bíblico que nós lemos, que registra os primeiros passos da igreja, que Cristo inaugurou lá no dia de Pentecostes. Todos os leitores da Bíblia, todo crente sabe disso aí. A igreja já existia nos planos de Deus, desde a eternidade. Porém, ela foi manifesta ao mundo no dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Então ali é considerado, irmãos, o maior mover do Espírito Santo na terra. Eu acredito que foi terça, agora que a gente estudou sobre os países que estavam ali representados, né? As nações que ficaram de boca aberta, vendo aquele mover sobrenatural de Deus lá em Jerusalém, sobre a igreja de Cristo. E a partir daquele momento, então, a igreja, na verdade, a igreja nasceu incendiada. Ela nasceu incendiada pelo fogo do Espírito Santo. Era algo extraordinário no meio da igreja. Então, o tema que eu quero compartilhar um pouquinho aqui com os irmãos é sobre as evidências do avivamento. Quando a gente fala em evidência, nós estamos falando em provas. As provas de um verdadeiro avivamento. Ou algo que não deixa dúvidas. Como nós podemos identificar na igreja que está tendo um mover do Espírito Santo, que está tendo um avivamento espiritual no meio do povo de Deus? Olha que coisa importante, irmãos. Com base na palavra de Deus, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, que narra toda a história da igreja primitiva, o mover do Espírito Santo. É por isso que grandes estudiosos da Bíblia também chamam o livro de Atos dos Apóstolos de Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque em todo o livro de Atos dos Apóstolos a gente vê a ação do Espírito Santo no meio da igreja, o mover do Espírito Santo no meio do seu povo. Então por isso que alguns nos chamam de Atos do Espírito Santo, por causa desse mover de Deus no meio do seu povo. Então, baseado na Bíblia, quais sinais identificam que a igreja está vivendo um verdadeiro avivamento espiritual? Como nós podemos identificar isso? Outra coisa, irmãos, o avivamento espiritual, o mover do Espírito Santo da igreja, ele traz efeitos e resultados que caracterizam a igreja, que realmente ela está vivendo uma intimidade com Deus. Olha que eu disse a palavra igreja, porque o mover do Espírito Santo, o avivamento, é para os salvos, é para a igreja. Só quem experimenta esse mover do Espírito Santo é a igreja. Jesus deixou bem claro: vocês têm um Espírito que o mundo não conhece.
e nem o recebe, e nem pode conhecer. Mas vocês, ele está falando nós, a igreja, vocês conhecem e recebem. Então, o pecador, irmãos, aquele que ainda não teve uma experiência com Cristo, que não se rendeu aos pés da cruz, ele não tem esse avivamento. Primeiro ele precisa passar pelo processo da conversão, para receber essa virtude, esse poder. A Bíblia diz que no momento da conversão, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Antes não. Antes não. Por quê? Quando a gente não conhecia Jesus, não conhecia a lei de Deus, nós vivíamos no pecado, na prática da desobediência, praticando e vivendo de forma que entristecia a Deus. E o Espírito Santo, então, de maneira nenhuma podia habitar dentro de nós. Mas no momento da conversão, o Espírito Santo vem e faz uma transformação no nosso ser, faz uma limpeza por completo, ele varre toda a casa, expulsa de dentro desta morada todo o demônio que levava aquela pessoa à prática do pecado, expulsa, bota para fora, e o Espírito Santo passa a ser o novo morador daquela casa. Ele passa a habitar. E isso aí tem que ter cuidado, irmãos. O Espírito Santo não vem e fica permanente. Eu tenho que conservar ele dentro de mim. Se eu não conservar, da mesma maneira que ele veio, ele vai. Nós temos que conservar este morador dentro dessa casa que somos nós. Aleluia. Então, meus irmãos, olha que coisa importante, que os efeitos ou os resultados do avivamento espiritual, eles se dão em 3 direções. 3 direções, preste atenção. Olha para a minha mão, irmão. Ele se dá em 3 direções. Efeitos para cima, para baixo e para os lados. Olha o sinal que eu fiz com a mão aqui essa noite. Alguém entendeu? Para cima, para baixo e para os lados. Que sinal eu fiz? Sinal eu fiz. Isso quer dizer, para receber os efeitos do avivamento espiritual, primeiro tem que passar pela cruz de Cristo, pelo sacrifício da cruz. Quem não aceita o sacrifício da cruz não pode receber o mover do Espírito. Alguém diz que a conversão, ela passa pelo Calvário. A salvação passa pelo Calvário, mas o avivamento passa pelo Pentecostes. Então, Calvário, salvação; Pentecoste, derramamento do Espírito Santo sobre os salvos. E é sobre isso aqui, irmãos, que eu quero falar um pouquinho sobre os efeitos que o avivamento traz da igreja. E vocês vão observando os detalhes, para ver se nós aqui em Candelária, irmão Paulo, estamos vivendo ou começando a viver um mover do Espírito Santo. Pelos sinais nós vamos identificar. Primeiro efeito, para cima. O avivamento produz dentro do coração da igreja, dos salvos, o desejo de adoração. Um dos objetivos do mover do Espírito Santo na nossa vida é nos levar a adorar a Deus. É o primeiro efeito, irmãos, quando a gente recebe aquele mover, aquele agir do Espírito Santo.
no meio da igreja. Nós queremos adorar a Ele, a gente quer exaltar Ele, a gente quer gritar, a gente quer se jogar de joelhos na presença dEle, a gente quer adorar a Ele, porque é o Espírito de Deus que nos leva para esta área, é o Espírito de Deus que nos leva para a adoração, para exaltar, reconhecer a soberania de Deus, reconhecer que Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, toda a nossa adoração. É por isso, irmãos, que quando a gente vê um mover do Espírito Santo no meio da congregação, tu olha para o lado, tem irmãs derramando as lágrimas, chorando na presença do Senhor. Não é choro de tristeza, é choro de alegria. Ela está sentindo a presença de Deus, ele está sentindo a presença de Deus. O mover do Espírito Santo é muito forte, ele está ali adorando. Está ali adorando. Então o primeiro efeito leva a igreja a adorar a Deus. Aleluia, ter aquele desejo que o salmista Davi expressou no Salmo de número 95, verso 6, ele diz assim: venha, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Prostrado e ajoelhado. Eu falei outra vez, não sei quanto tempo faz atrás, sobre adoração, que tem duas formas de adoração. De joelhos, você sabe o que é: dobrar os joelhos e adorar a Deus. Mas prostrado é mais forte ainda, irmão. Eu tenho que encostar o teu rosto no piso, no chão, se curvar, se dobrar diante dele. Isso aí é loucura. Isso aí é fanatismo, André. Para o mundo pode ser loucura, mas para nós é algo especial nos curvarmos diante de Deus, porque nós sabemos que Ele é o nosso Criador. Foi Ele que nos criou. Então o primeiro efeito é levar a igreja para cima em adoração, em comunhão com Deus. O segundo efeito, irmãos, o resultado de um verdadeiro avivamento que a gente identifica na igreja. A igreja começa a se envolver em um mover espiritual muito grande. Você começa a notar a diferença no meio da igreja, dos membros do corpo de Cristo. É um mover espiritual muito forte, muito grande, que começa a chamar a atenção. Então, esse mover coloca dentro do coração do crente. Nós vimos aqui no texto bíblico que nós lemos no versículo 42, que o Espírito de Deus coloca um desejo no coração do crente de estar na casa de Deus. Quando nós vivemos esse sentimento, esse desejo de estar na casa de Deus, pode marcar, meu irmão, no teu caderno: você está começando a receber um avivamento espiritual na tua vida. A igreja primitiva, no versículo 46, diz assim: que eles perseveraram todos os dias no templo. Todos os dias no templo. Os crentes da igreja primitiva, eles tinham a alegria de estar na casa de Deus. Eles tinham o prazer de estar na congregação. Eles tinham o prazer de estarem reunidos adorando ao Senhor. Era um mover do Espírito Santo que estava sobre eles. Se não tivesse esse mover do Espírito Santo, eles não sentiriam esse desejo. Não queriam estar toda hora, para que todo dia na casa de Deus. Mas aquele que tem o mover do Espírito Santo, ele não se governa. É o Senhor que traz ele para a sua presença, para falar com ele, para mover com ele, para trabalhar na vida dele. Então os crentes tinham esse desejo. Outro efeito do avivamento para dentro: os crentes se aplicavam na oração. Irmãos, olha o que diz a Bíblia, Atos 2,42:
perseveravam nas orações. A igreja primitiva orava muito, irmãos. Eles oravam muito. Eles viravam noites orando. Eles não davam um passo sem orar. A liderança da igreja não tomava uma medida, uma decisão sem primeiro orar. Eles oravam, oravam e oravam. Porque o Espírito de Deus, movendo o Espírito Santo na vida dos crentes, faz com que eles sintam desejo de oração, desejo de buscar, de clamar, de estar na presença do Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos buscar esse mover do Espírito Santo. A oração indica que nós estamos ligados com o céu. A oração indica que nós estamos ligados com os céus, que nós estamos em comunhão com o nosso Deus. Como é que eu tenho comunhão com Ele se eu não falo com Ele? Se eu não converso com Ele? Não existe. Como é que eu vou dizer que eu sou amigo do irmão daí se eu nem converso com ele? E tem possibilidade? Não existe, irmão. Os amigos se conversam, se abraçam, comem churrasco. Então, para ter amizade, para ter comunhão, tem que conversar. E qual é o meio de nós conversarmos com Deus? Joelhos no chão. Tem alguém, às vezes a gente ouve alguém dizer: se eu dobrar o joelho para estar orando, Deus me ouve de qualquer jeito. Isso é desculpa de preguiçoso, de gente que não gosta de oração. Quem tem o mover do Espírito Santo não questiona, viu? Dobra o seu joelho na igreja, dobra o joelho dentro de casa para orar, se levanta na madrugada, vai chorar aos pés de Jesus, não falta os cultos de oração, ora na hora do café, ora na hora do almoço, ora na hora da janta, ora na hora de sair da viagem, ora para tudo. Por quê? Porque tem um mover, ele está avivado, ele quer estar ligado com Deus, ele quer conversar com o Pai, ele quer orar, ele quer orar, ele quer orar. Então, meus irmãos, era isso que a igreja primitiva fazia, porque estava vivendo um mover do Espírito Santo muito grande. Então eles viviam em oração. Então olha a história deles, não tinha barreira diante daquela gente. Olha, o inimigo saía da frente, eles passavam por cima, porque eles oravam demais. Outro efeito do avivamento para dentro da igreja: a igreja se voltava para o ensino da palavra. Irmãos, se nós não tivermos desejo de aprender a lei de Deus, a palavra, vamos ter que pedir para o Espírito Santo assoprar essa brasa de novo. O crente tem que amar a palavra. O crente tem que desejar conhecer a palavra. O crente tem que firmar sua fé na palavra. Ela é a nossa carta magna. Ela é a bússola que leva nós para o céu. Nós temos que nos orientar pela lei, pela palavra de Deus, irmãos. Senão não existe forma. O Espírito Santo coloca dentro do nosso coração sede, fome de aprender a palavra de Deus. Os efeitos para dentro, irmãos, trazem mais resultados. Ele une a igreja em um só corpo. A igreja que está vivendo um avivamento espiritual, ela não tem espaço para discriminação, ela não tem espaço para inimizades, ela não tem espaço para divisões, ela não tem espaço para rebeliões, ela não tem espaço para contendas,
para intrigas entre um e outro, porque o Espírito Santo, irmãos, ele não age onde existe esse tipo de coisa. O avivamento une a igreja em um só corpo, todos se amam e se respeitam, independente da cor, da raça, da posição social, enfim, não interessa quem é a pessoa. Quem está cheio do Espírito Santo, ele ama os irmãos incondicionalmente. Agora, como se ouve no meio da igreja? Eu não gosto da cara do fulano, eu não suporto a irmã fulana de tal. Pode ter certeza, o Espírito Santo está muito longe de você. O Espírito Santo não faz acepção de pessoas. O Espírito Santo une a igreja num só corpo. Irmãos, quando Paulo escreveu a igreja de Coríntios, capítulo 3, versículos 1 até versículo 4, Paulo disse aos irmãos daquela igreja que o espírito mundano causa dissensões entre os irmãos. Então, quando tem dissensões, divisões, grupos, irmãos, eu conheço várias igrejas que tem grupos dentro da igreja. O dia que o conjunto fulano e tal canta, aquele grupo não vem. O dia que o coral Beltrano vai cantar, aquele outro grupo não vem. Divisões. Agora vocês observam como nós estamos vivendo um mover de Deus aqui na igreja. Agora no culto eu estava sentado observando os músicos do conjunto Joy. É o Joy que está escalado, mas tem músicos aqui do Nova Vida, tem músicos do Atalaia. Ninguém faz divisão, um ajuda o outro, um coopera com o outro, porque o objetivo é agradar a Deus e servir ao Senhor. Então não tem divisão, irmãos. Paulo olhou para a igreja de Coríntios, irmão Jean, e disse: pare com isso. Vocês estão com o espírito mundano no meio de vocês. Vocês têm divisões. Olha o que Paulo disse para eles: irmãos, eu não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco podeis ainda, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, porque uns dizem: eu sou de Paulo, outro de Apolo, e por isso vocês não são carnais? Então os irmãos faziam acepção de pessoas. Uns queriam só ouvir Paulo quando Pedro pregava, eles não iam no culto. Outros queriam ouvir só Pedro quando era Paulo, eles não iam. Então tinha aquela divisão. E aí Paulo puxa a orelha dos crentes de Corinto e diz: porventura foi Paulo, foi Pedro que morreu por vocês na cruz do Calvário? Não, nem eu nem Pedro morremos. Foi Jesus quem morreu por vocês na cruz do Calvário. Vocês têm que se apegar com Jesus. Paulo diz: nós somos apenas vasos, instrumentos nas mãos de Deus. Então a igreja que está vivendo o mover do Espírito Santo, não importa quem está cantando, não importa quem está pregando, ela recebe igual, ela se alegra igual, ela ora igual para que Deus use aquele instrumento. Ela está em paz, está tranquila, porque o Espírito Santo une a igreja em um só corpo. Outra coisa importante, irmãos, é feito para dentro. A igreja passa a desfrutar de um movimento grande do Espírito Santo nos cultos. O mover do Espírito Santo na igreja avivada, irmão, sai da frente. Os obreiros se levantam cheios do Espírito Santo.
para orar, para pregar, para saudar os visitantes, para ler uma palavra introdutória. Quando os corais cantam, o Espírito de Deus se move no meio da igreja, agindo, trabalhando, renovando. Quando os conjuntos cantam, a glória de Deus se derrama sobre a igreja. Irmãos, a igreja passa a viver algo fantástico, sobrenatural. Deus usa todos na congregação com poder, com unção. Com qual objetivo? Para a edificação da igreja. Nós somos edificados através dos nossos irmãos que estamos sendo usados na sua área. É as crianças que cantam com unção, é a recepção. Estão lá na porta cheios do Espírito Santo. O pecador entra lá, só não apertar a mão da irmã Elisandra, ele já entra pulando para dentro da igreja. Porque o mover do Espírito Santo está dominando todo o ambiente da igreja. É isso que nós precisamos, irmãos. Aleluia! Então a unção do Espírito Santo, ela vai daqui do altar até na porta, e ela vem lá da porta até o altar. Todos os lugares são saturados pela glória de Deus. É isso que nós precisamos nos preocupar. Não adianta nós vir para a igreja aqui, irmão, e não sentir nada, não receber nada, não ver nada. Não adianta. Seria apenas uma reunião, seria apenas um ajuntamento. Mas quando tem o mover do Espírito Santo, aleluia, a coisa é diferente. Quando tem o mover do Espírito Santo, a coisa é diferente. Há uma glória no meio da igreja, há um poder no meio da igreja, que a gente sente, é revestido, enche a alma de alegria, estando adorando, glorificando o nome do Senhor. Será que nós estamos desejando esse mover, irmão? Lá na galeria, Luzimar, será que nós estamos desejando esse mover do Espírito Santo? Ou apenas nós virmos a igreja, um culto, passar 1h30, tá bom, bati já meu ponto da igreja, já marquei presença da igreja? Não, irmãos, isso é muito pouco. Nós precisamos vir para cá, recebermos o mover, a ação, o poder, o revestimento do Espírito Santo. Vocês querem isso aí, irmãos? Amém. Se vocês querem, Deus também quer. Se nós queremos, Deus também quer. Ele é o maior interessado. E derramar o poder da glória sobre nós. Tem um louvor aí que o Jean canta seguidamente, aquele louvor. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Estiver clamar pela glória, Aleluia! a glória de Deus. Olha só, irmãos, quem já pisou no Santo dos Santos? Quem já pisou o Santo dos Santos em outro
Nós precisamos entrar na glória de Deus, irmão. Então veja bem, o avivamento para cima leva a igreja para o espírito de adoração. Os efeitos para dentro da igreja levam a igreja a uma profunda comunhão com Deus, em oração, em estudo, em serviço para o reino de Deus. E também, irmãos, o avivamento para dentro desperta na igreja os dons espirituais. Os dons espirituais. Ou seja, a igreja dá espaço, a igreja dá lugar para a ação dos dons do Espírito. Irmãos, nós precisamos urgente resgatar os dons espirituais, pastor. A igreja precisa buscar os dons do Espírito. Amém. Dons espirituais. Profetizar, falar línguas estranhas, interpretar, revelações, profecias, dons de cura, dons de maravilhas. Os dons do Espírito têm que atuar no meio da igreja. Os irmãos mais antigos na fé sabem como vivia a igreja alguns anos atrás. Era um mover gigante do Espírito de Deus no meio da igreja. Irmãos, era Deus tomando irmãos e irmãs em profecia, entregando mensagens extraordinárias do céu para a igreja. Era irmãos sendo usados em dons de interpretação divina. Era irmãos que Deus revelava mistério, coisas que estavam ocultas. Preste atenção, irmão. Pecado não ficava escondido dentro da igreja. Não. O crente lá aprontava pela rua, escondido todo mundo, não precisava contar nada. E chegava no culto, o Espírito Santo usava o profeta e ó. Havia temor no nosso coração. Havia temor na igreja. Porque ela sabia que os dons do Espírito Santo eram atuantes no meio da igreja. Não tinha como se esconder. Hoje, irmãos, a obra está estagnada. Hoje tem gente que anda pela rua fazendo tudo que não deveria fazer, vivendo em pecados. E muitos vêm para cima do púlpito profanar o altar da casa de Deus. Outros se escondem no meio da igreja, mas estão com a vida torta lá fora, longe da lei de Deus. Nós precisamos urgente a atuação dos dons espirituais da igreja, irmão. Amém. Nós precisamos desse mover do Espírito Santo. Dom de maravilhas, vem paralítico andando aqui dentro, irmãos. Essa madrugada eu estava orando muito diante de Jesus. Senhor, faz paralítico caminhando aqui dentro dessa igreja. Não é possível. Deus não muda, a palavra não muda. É nós que mudamos, não damos mais espaço, não desejamos mais o mover do Espírito Santo. Nós precisamos ver os milagres acontecendo aqui dentro, irmãos. Nós precisamos ver paralíticos. Os irmãos mais antigos cansaram de ver. Eu desde criança cansei de ver inúmeros paralíticos deixarem cadeira de roda dentro da igreja, deixarem muleta dentro da igreja e caminhando embora para casa. Pessoas cegas voltarem enxergando. Eu cansei de ver pessoas, o piso da igreja tapado de imundícia, pessoas vomitando câncer no piso da igreja, pelo poder que a igreja tem, pela unção do Espírito Santo que a igreja tem. Nós não queremos viver mais esse momento.
pés de Jesus, nos humilhar e pedir misericórdia. Senhor, eu quero ver a tua glória se derramando no meio da igreja. Eu quero ver o mover do teu Espírito Santo no meio da igreja. Eu quero ver milagres extraordinários no meio da igreja. Mas se nós ficarmos só sentados, irmãos, Deus não pode agir. Nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que clamar. Se nós fizermos isso, vocês verão coisas incríveis dentro desse lugar. Aleluia. Você quer ver isso? Você quer receber isso? Então, toma uma posição. Vai para os pés de Jesus. Vai clamar, vai buscar, vai chorar. Jesus está escrito aqui que tu cura paralítico. Está escrito aqui que tu cura doente. Está escrito, eu quero que se cumpra isso na igreja. Nós precisamos. Que adianta nós estar aqui dentro só para dizer que somos crentes? Que adianta nós estarmos aqui dentro para dizer que somos membros da Assembleia de Deus e não vemos nada, não enxergamos nada? Nós precisamos ver a glória de Deus encher esse lugar, impactar as nossas vidas. Se você quer, levante a tua mão para o céu e começa a pedir: eu quero avivamento na minha vida, Jesus. Um minuto para você adorar a Deus aqui essa noite. Um minuto para você clamar aqui essa noite e pedir que o Espírito te toque. Os dons espirituais têm que ser atuantes. Os dons espirituais têm que ser atuantes. Vamos deixar de ser crente fraco, gelado. Vamos deixar de ser crente só de nome, só de carteirinha. Vamos ser crentes cheios do Espírito Santo de Deus. Irmão, você já perdeu a oportunidade de receber uma porção dessa noite. Aproveite que o mover do Espírito Santo está sobre a igreja. A igreja de Candelária está recebendo o mover do Espírito Santo. A igreja de Candelária está recebendo o mover do Espírito Santo. Não fica de fora! Não fica de fora! Mergulha nesta glória, meu irmão! Aleluia! Os efeitos para cima, os efeitos para dentro. E eu encerro falando sobre os efeitos do avivamento para fora. Que resultados produz o avivamento para fora? O mover do Espírito Santo leva a igreja para fora das quatro paredes. O agir do Espírito Santo tira todos nós de dentro dessas quatro paredes. Bota para a rua. Como assim, pastor? O avivamento leva a igreja para a rua. Sabe por quê, irmãos? Porque o objetivo do avivamento é povoar o céu. Esse é o objetivo de Deus. Ele derrama o seu Espírito sobre a igreja passa a ser atuante e ela começa a povoar
céu. Como assim? Ganhando almas para o reino de Deus, trazendo o pecador para ouvir a palavra, trazendo o pecador aos pés de Cristo. Paulo, é isso que Deus quer: derramar o avivamento para povoar o céu, tirar vida das garras do diabo, tirar vidas do fogo e conduzir ao reino celestial. Esses são os efeitos do avivamento para fora. Amém. Atos 2:14 diz assim: e Pedro se levantou com 11, em alta voz se dirigiu para a multidão: homens da Judeia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção, ou escutem as minhas palavras. Olha como o avivamento tirou os crentes de dentro de casa. Eles estavam com medo, eles estavam dentro do cenáculo. Mas, irmãos, sério, quando o Espírito desceu sobre eles, não teve parede que deteu eles. Eles saíram para a rua e Pedro já tomou posição e disse para aquela multidão: escuta o que eu tenho para dizer para vocês. É isso que o mundo precisa: de uma igreja avivada, de uma igreja movida pelo Espírito Santo, que não se contenta estar dentro de quatro paredes. Ela quer sair para fora, ela quer ganhar almas para o reino de Deus. A primeira pregação de Pedro, capítulo 2, versículo 41 de Atos, Pedro ganhou quase 3.000 almas na primeira pregação. Atos 4:4, a segunda pregação, Pedro ganhou quase 5.000 almas. Só em 2 pregações, um homem cheio do Espírito Santo ganhou quase 8.000 almas para o reino de Deus. Glória a Deus. Porque o avivamento tira a igreja para fora, meus irmãos. Aleluia. O Espírito Santo enche o coração do crente com desejo de ganhar almas. Ele não suporta, ele não aguenta, ele quer ganhar alguém para Jesus. Irmão Pedro, ele não suporta, ele ouve o clamor das almas. Ele não aguenta estar na empresa do lado do colega dele que está vivendo uma vida perdida. Ele procura a oportunidade de ganhar ele para Jesus. Ele não perde a oportunidade na faculdade, ele não perde a oportunidade no comércio, ele não perde a oportunidade com os vizinhos, na família. O seu coração está incendiado, ele quer trazer mais alguém para o reino de Deus, ele quer ganhar mais uma alma para Cristo, porque a igreja está vivendo o mover do Espírito Santo. Nossos últimos cultos de quinta e domingo, irmãos, tem uma média de visitantes de 25 a 30 visitantes. Isso é sinal de avivamento da igreja. Tem irmãos aqui que estão trazendo 10, 20 visitantes no culto. Sabe o que é isso aí, Igor? É o mover do Espírito Santo no coração desse crente. Agora preste atenção que eu vou falar já. Imagina se o Espírito incendiar cada coração que está aqui. Cláudia, Ivani, Denise, Suziane, Pamela, Aline. Vocês calculam e vai indo. Já pensou se o Espírito incendiar o teu coração? Onde é que eu vou botar tanta gente? Candelária vai ser conhecida no mundo como a cidade que foi incendiada pelo Espírito Santo. Aonde é que nós vamos botar tanta gente, Deus? Não importa. Se precisar, nós construímos outra igreja. Se encher, nós construímos mais uma igreja. Mas o importante é nós povoarmos o céu, porque o avivamento, o mover do Espírito Santo tem o objetivo de povoar o céu. Olha que coisa interessante, meu irmão. Eu anotei alguns crentes que foram incendiados pelo Espírito Santo. Eu não sei pronunciar direito o nome deles, que é estrangeiro, mas John Conquilon, ele disse assim,
lá na Escócia: Senhor, dá-me almas ou eu morro. Vocês sabem o que é isso? Dá-me almas ou eu morro. Olha o que disse Mateus Henry na Inglaterra: eu sinto maior gozo em ganhar uma alma para Cristo do que ganhar montanhas de ouro e prata para mim mesmo. Isso só pode ser loucura. Isso só pode ser fanatismo. Não. Isso só pode ser mover do Espírito Santo. Olha o que disse Pliny Hinder, missionário na Índia: ó Deus, dá-me almas ou eu morrerei. Eles gritavam, irmão, diante de Deus, porque o coração deles fervia, ardia por ganhar almas. Então eles gritavam: se tu não me der almas, eu vou morrer. Vamos colocar de pé, irmãos. Atos 2:47 está escrito: e todos os dias, olha só o que diz a Bíblia, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quando os obreiros vão lavar as mãos, nós vamos cantar um louvor que ele diz assim, ó: eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei. Canta, irmãos, de coração ao Senhor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito,
Vamos incendiar o candelário com